Olá, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast Educação. Eu sou o Diogo Fabrim e a nossa convidada dessa noite é a Lucinalva Rego, que é técnica pedagógica, digamos, essa é uma das suas funções atribuídas e é uma das pessoas responsáveis por fazer o Educabalsas acontecer aqui na nossa cidade e o Educabalsas é um projeto que a gente já percebe que é um projeto de sucesso e que tem agregado muito valor para a educação do município de Balsas. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada pelo convite, para falar sobre o Educabalsas. Isso é muito bom, realmente, como você falou, é um projeto que a gente já está vendo que está dando resultado e queremos muito mais. Bacana demais. Lucinalva, então, pelo que a gente conversou aqui agora há pouco antes de entrar no ar, você tem a formação em letras e administração e aí, de repente, entra no mundo da educação como? Pois é, como? Isso há 20 anos, né? Porque, na dias. verdade, a administração veio depois, a administração de empresa veio depois, Tá. Eu sou formada em letras e logo depois eu vim para cá, para Balsas, e aí fiz o concurso e passei, tanto no estado como na rede municipal. E assim eu fui trabalhar, como professora. E aí a administração veio depois, bem depois, pela necessidade de aumentar o leque de conhecimento, porque a administração ele dá essa visão do mundo de negócio. Eu acredito que como professor a gente tem que ter essa visão, até porque você está ali diretamente lidando com conhecimento e compartilhando esse conhecimento, então você precisa. Então eu senti essa necessidade. E aí surgiu a oportunidade e assim eu fiz. Eu acho que quando a pessoa está na docência, qualquer formação que ela tenha, por mais que não seja ligado especificamente na área, ela é importante. Eu acho que Claro. o que não pode faltar para um professor, digamos assim, é aqueles conhecimentos necessários, pedagógicos, para poder criar uma didática no cidadão e depois, a partir dali, ele trabalhar, então, com a educação da forma que ele tem que trabalhar, sendo ali o testemunho da sua própria vivência, levando suas experiências para os alunos, compartilhando também toda a sua história e sua experiência. Verdade, é verdade. E, bom, o Educabalsas começou esse ano por causa da pandemia. A gente já falou um pouco do Educabalsas aqui com o Celso também, o Roque também comentou um pouco sobre o Educabalsas, mas eu acho que você é uma pessoa que está envolvida, assim, de amplos aspectos, porque hoje o Educabalsas ele é uma ferramenta que começou como uma proposta de um programa de TV. Sim. E daqui a pouco ele entra com um canal do YouTube, com um aplicativo, com ambiente virtual de aprendizagem. Mas como é que começou essa ideia toda? É muita coisa, né? É verdade, porque começou, essa proposta inicial foi essa. Quando aqui eu cheguei, eu sentei com o Fábio, ele me repassou isso. Vai ter um canal de TV, e nós vamos ter um conteúdo para passar, nós vamos selecionar professores, eles vão gravar a aula e vai passar diariamente no canal de TV para atender aquele aluno que não tinha acesso à internet, que não tinha celular e não tinha nada. Então, a primeira proposta foi isso. Então, ele foi se ampliando cada vez mais e, na verdade, nós não sabemos onde é que ele vai parar, porque a gente está vendo o crescimento e a credibilidade que ele já tem, tudo graças à equipe, o Fábio está dirigindo isso muito bem. Então, a primeira proposta foi essa mesmo. E foi aí que eu entrei, nesse momento que eu cheguei aqui. Entendi. Então, na verdade, você vem meio que para dar suporte para essa ferramenta que é o Educabalsas. Eu cheguei aqui porque eu estava sem sala de aula, Ah, sim. Eu cheguei aqui, na verdade, eu me apresentei, eu pedi, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu apenas liguei tanto para o Celso Henrique como para o Roque e falei, estou disponível, estou sem nenhuma sala de aula, não tenho nenhuma sala de aula, e eu sou da área de tecnologias educacionais, eu trabalho com isso, eu tenho experiência, eu tenho vivência e estou disponível para vocês. Eles, não, pois vem aqui que nós vamos conversar. E assim eu cheguei, já me apresentaram para o Fábio, então o Fábio já estava com o projeto. Ah, sim. O Fábio já estava com o projeto, e ele estava realmente procurando uma pessoa para ajudar. Você falou que você já era da área das tecnologias educacionais. Como é que essas tecnologias entraram aí? Como é que você se aproximou dessas tecnologias e quais são elas? Ah, tá. Eu acho que desde sempre que eu iniciei na educação, eu já iniciei com algumas coisas usando as tecnologias, Então, logo lá no início, tipo 2000, já começou 2001, começou um projeto do governo do estado, aqui no Maranhão, que foi a telesala.
que já foi assim, os primórdios da tecnologia. A Telesala era do governo do estado, porque eu acho que teve no Brasil todo, não foi não? Teve. Não, tinha, mas em cada estado tinha o seu projeto. E aqui no Maranhão era chamado de Telesala, que usava as ferramentas da Fundação Roberto Marinho. Então, isso, que era uma antena parabólica transmitindo as aulas, não era? Uma televisão, o videocassete, a fita cassete. Então, era a tecnologia de ponta que a gente tinha naquele momento, né? E olha que era tecnologia mesmo. Então, eu comecei ali. Eu comecei como coordenadora daquele projeto. A Bernadette Toniazzi, né? A falecida Bernadette Toniazzi, ela já me convidou para trabalhar ali. Então, eu já fui gostando das questões de tecnologia, nunca deixei de estudar, nunca deixei de inserir no meu dia a dia, nos meus conteúdos. E aí surgiu a oportunidade de ir para o Núcleo Tecnológico de Educação, que a gente tinha um núcleo tecnológico, na verdade, o Maranhão tinha um NTE, os NSTE, tinha vários NSTE em cada cidade. Que tinha uma regional de educação, tinha um núcleo tecnológico de educação, né? Que é do governo federal, com o verbo do governo federal. Então, as nossas escolas da rede municipal também tinham os laboratórios de informática, aqueles amarelinhos. E como é que era a tecnologia que você trabalhava naquele momento? Sim, a tecnologia que eu trabalhava naquele momento era formando professores para o uso das tecnologias em sala de aula. Quais ferramentas, assim, você lembra de alguma? Lembro. A gente trabalhava, o sistema operacional dos computadores era o Linux educacional. Mas dentro do Linux educacional, a gente orientava o professor como é que ele ia usar, por exemplo, o Word do Linux, o Excel, a planilha, todas aquelas ferramentas na sala de aula, ou então no trabalho dele. É importante ressaltar que, naquele momento, o sistema operacional é aquilo que gerencia o computador, né? Aquilo que faz o computador funcionar. E, naquele momento, o Windows era uma ferramenta que ficava muito cara para utilizar. Sim. E o Linux é um sistema operacional de código aberto e gratuito, né? Justo. E aí o Linux ele foi adaptado naquela hora ali, então, para poder utilizar como uma ferramenta gratuita para os professores desenvolverem, sim. Mas não é que eles chegavam a usar, por exemplo, tinha alguma gamificação, alguma utilização? Já tinha alguma coisa em rede, internet, alguma coisa nesse sentido? Sim. Era todo um projeto. Tinham os núcleos tecnológicos, os laboratórios de informática, que a gente chamava, né? São os NTE. E aqueles NTE davam suporte aos professores, formando esses professores. E os professores aplicavam em sala de aula. Então, a gente ia para a escola, dava aquela formação no laboratório de informática, ensinando ele a usar aquelas ferramentas do Linux, mas, na verdade, a gente tinha uma dificuldade muito grande, que o professor ele queria usar as ferramentas da Microsoft, né? Então, a gente acabava usando muito o Google. Não faz muito tempo isso. Então, a gente formava esses professores, preparava esses professores para usar essas ferramentas. Então, isso fez parte do meu inicial ali na educação. Então, eu trabalhei com isso um bom tempo. E, só vendo aqui, nós estamos com... Gente, só para deixar aqui, se alguém quiser mandar alguma pergunta para a gente, vou deixar aqui o número de contato. Depois, Natan, se você puder colocar na tela aí para facilitar a vida dos nossos internautas, é o DDD 99-9206-2369. 99-9206-2369, está aí o número na tela para quem quiser mandar alguma pergunta aqui para a Lucinalva, que está aqui pronta para responder tudo. Então, vamos responder sobre a Educabalsa, mas como você está também na rede de ensino, pode ter certeza que outras perguntas podem aparecer. Eu tenho certeza que você vai responder o que você puder ajudar aqui com as informações para os nossos internautas que estão assistindo aí o nosso podcast Educação. Pode mandar pergunta de texto, pode mandar áudio, pode mandar vídeo, a gente dá um jeito e coloca no ar aqui. Se quiser mandar um vídeo, ainda vai aparecer ali na nossa TV o vídeo da pessoa, né? Voltando aí, então, só te interrompi para poder fazer esse contato, né, para a galera se manifestar, quem quiser conversar conosco aqui, tem esse canal aberto. Inclusive, as perguntas podem ser feitas também diretamente para o nosso canal do YouTube e também para o nosso Facebook, que ainda não entrou no ar, ou já entrou? Ok, pode mandar a pergunta aí pelo nosso canal do YouTube ou também pelo nosso WhatsApp, que é esse que está na tela aí. Então, era ali no Núcleo Tecnológico de Educação. Isso, que era voltada para a formação de professores para o uso das tecnologias em sala de aula. Bacana. E tinha uma adesão legal? A galera participava? Infelizmente, não. Eu saía de escola em escola, porque eu atendia a rede municipal. A gente adulava os professores para fazer essas formações. E formações hoje, que eu fico observando, né? Foram todas as formações da época, todas necessárias agora, nesse momento. Principalmente agora.
Então, Caramba. importantíssimo. Como usar o YouTube, como usar o Drive, como usar o Google Forms, como usar o Google Sala de Aula. Então, tudo isso foi dado, essas formações. Mas os professores não viam essa necessidade. E aí veio a pandemia e aí aquilo estourou como um boom e todo mundo correu para aprender de alguma forma. E foi uma loucura, viu? Porque quem sabia alguma coisa teve que ajudar muita gente. Engraçado. Eu particularmente, nas minhas aulas, lá na Unibalsas, eu sempre usei o Google Sala de Aula, sempre. Sempre assim, desde que eu estou na Unibalsas, desde 2017. Eu tenho uma disciplina que eu leciono, que é produção publicitária em mídias digitais, e eu uso o Google Sala, usava, né, até então, o Google Sala de Aula como um repositório do conteúdo que os alunos trabalham. E dentro da própria faculdade, poucas pessoas utilizavam a ferramenta naquele momento. E daqui a pouco, na hora que chegou a pandemia, para mim foi tranquilo. Também, para mim foi super tranquilo. Porque eu já estava habituado com várias ferramentas. Eu uso quase todas as ferramentas do Google. Praticamente todas eu uso. E, assim, para a vida docente, é extremamente fundamental. Fundamental, aquilo ali, fundamental. Quando veio a pandemia... Antes da pandemia, eu trabalho com ensino médio também, eu já estava trabalhando com os meus alunos, o Google Form. Então, eles já estavam adaptados. Então, eu trabalhava ali no Daniel Comboni, um abraço para a tia Marlene, que sempre deu apoio para a gente, né? E naquele momento que surgiu que apareceu a pandemia, todo mundo correu, todo mundo se isolou e tivemos que voltar de forma online, e aí como fazer? Então, a gente viu todo mundo usando o WhatsApp. Gente, não tem fundamento. Não tem como. Só que ninguém conhecia. Poucas pessoas conheciam o Google Sala de Aula. Então, o que eu fiz? Eu fiz a proposta para as escolas da qual eu estava trabalhando, que é as 3 escolas que eu estava trabalhando. Eles vamos trabalhar? Mas ninguém sabe. Não, então vamos usar o Meet, porque também nem o Meet não era tão conhecido. Então, vamos usar o Meet. Eu estava lá em Nova Colinas, né? Pandemia, eu fui para lá. Eu perdi o irmão nesse período também, estava lá. E eu disse, não, então vamos fazer. Vamos usar o Meet e eu vou passar para vocês o que é e como é que vocês vão utilizar. Porque nesse momento já estava home office, já estava todo mundo trabalhando em casa. Office, mas aí está todo mundo voando, ninguém sabia. Porque foi naquele momento mais crítico da pandemia que cada um ficava em casa. Sim, isolado, totalmente isolado. No mercado não podia ir, era só homem só de manhã, uma mulher à tarde, naquela época, né? A gente acha engraçado, mas aquela época foi agorinha, né? E a gente já tem uma impressão que foi há muito tempo. Aquela época, né? Na verdade, foi 2020, né? Foi 2020. Foi esses dias. Foi esses dias, impressionante. Pois é, e aí a educação? Como é que estava naquela situação? Ninguém sabia. Então, eu ajudei 3 escolas. Eu acho que somando aí mais de, não sei, 50, 60 professores. Então, de lá, então vamos lá, gente. Então, eu ajudei esses professores, fiz formação online para ajudar, né? E aí foi indo, e agora e os alunos? Então, no Daniel Comboni, com o ensino médio, eu não tive dificuldade, porque eu já estava trabalhando com eles. Agora, as escolas do município, que foi a escola Dr. José Bernardino e Elias Alfredo Cures, tivemos um pouquinho de dificuldade no início, mas logo alguns professores também pegaram rapidinho ali e já começaram a me ajudar, né? E assim fluiu. Então, essas 3 escolas eu consegui atender, explicando como é que funcionava e fazendo testes e mais testes. E aí graças a Deus, deu certo, né? Você tem um envolvimento com a galera do Google, né? Como é que é esse contato com as ferramentas Google? Como é que é o nome do grupo que você participa? Na verdade, é um nome bem esquisito, né? GEG que chama, né? Vamos falar GAG. GEG, alguns falam assim também, né? Que é GEG, né? Sim. Que é Grupo de Educadores Google. Então, eu faço parte, eu fuçando na internet, né? Eu encontrei o Amplifica, né? Da Carla Arena, e eu fui lá, fui fazendo cursos com ela, e ela, na verdade, é uma das líderes do grupo de educadores Google do Brasil, né? Porque esse movimento, esse grupo... O Amplifica é um movimento, é uma empresa? É uma empresa. Tá. Uma empresa que dá a formação, né? Sim. Online, dá a formação online. E aí, agora, eles abriram para as pessoas fazerem parte do grupo de educadores Google, que era uma forma de ajudar. Sim. Porque o que a gente viu na internet, quem trabalha com educação, houve uma corrida muito grande de todo mundo querendo ajudar um ao outro.
porque a necessidade, o professor é carente de conhecimento tecnológico. É verdade. Então, eu vi o Amplifica, que é uma empresa muito grande, e o Google mesmo, esse grupo de educadores Google, eles correram, eles ampliaram, porque era um grupo restrito. Então, eles ampliaram para mais gente participar, deram oportunidade a mais gente, fizeram formação, e aí todo mundo estava tentando ajudar um outro. E a gente vê N sites na internet que, nesse momento da pandemia, eles procuraram ajudar. Então, sites que era fechado, abriram suas contas, deixaram aberto. Então, quem teve tempo e quem quis e quem teve a curiosidade, fez muito curso na área de educação, porque tinha muita coisa aberta. Cursos caríssimos que estavam todos abertos. E aí foi aí na hora que eu também, bem no início, eu entrei no grupo de educador bem antes, eu já estava no grupo de educadores Google. Então, ele só me ajudou naquele momento. Então, quando eu tinha uma dúvida, eu corria para esse grupo de educadores. E essa informação que você teve lá foi a que você compartilhou com a galera depois? O que você aprendeu naquele momento ou foi... Esses conhecimentos do Google eu já tenho, porque eu sou especialista em tecnologias educacionais. Ah, sim. Eu sou especialista pela UFMA, né? Universidade Federal do Maranhão, e trabalhei especificamente com isso. Porque, assim, quando eu trabalhava no Núcleo Tecnológico de Educação, dando formação, um dos critérios era ter a especialização em tecnologias educacionais. Entendi. E assim eu fiz, né? E foi aí que eu trabalhei com formação. Então, eu já tinha esse conhecimento. Quais são essas tecnologias educacionais que essa especialização levava? Porque eu estou pedindo para você comentar isso, por quê? Sim. É uma pós-graduação importante, Sim. né? Inclusive, vai ter essa pós-graduação vai ter disponível aqui na cidade no ano que vem. E é importante que os professores, que eu acredito que boa parte da nossa audiência vem de professores da rede municipal, e é legal que eles tenham noção de como é que funciona isso. Sim. Eu não sei se eu estava dando uma olhada na grade, não eram bem os conteúdos, mas alguma coisa tinha a ver, que era tudo voltado para a questão do uso das tecnologias de forma pedagógica. Então, você tinha que estudar desde o início da internet, desde o início da criação do primeiro computador, ao boom da internet, e como usar aquilo na sala de aula. Então, a especialização é voltada para isso, né? Isso eu fiz há, acho que uns 10 anos, né? Há uns 10 anos atrás que eu fiz esse curso, essa especialização. Tá, o negócio que esse tipo de conteúdo, quando se fala de tecnologia, se você aprendeu ano passado, esse ano já está obsoleto, né? Porque anda muito rápido. Mas, por incrível que pareça, eu fiz acho que uns 10 anos, não lembro bem a data, mas hoje é que eu vi, que eu presenciei aquela necessidade que a gente lutava com o professor. Porque a fundamentação ela não se perde, né? O que eu falo que muda, por exemplo, é tipo assim, uma ferramenta que se usava, te dar um exemplo, ferramenta para conversar com vídeo. Sim. Há pouco tempo atrás era Skype. Era Skype. Hoje não, hoje você tem o Zoom, tem o Meeting, tem o Teams, tem várias outras ferramentas que concorrem. E o Skype, inclusive, é pouco utilizado pelos professores. Né? No início da pandemia, alguns utilizaram e tal, mas daqui a pouco já não era mais a ferramenta mais utilizada. Isso há 10 anos atrás era Skype. Né? Aí agora já não é mais o Skype que é o mais usado. Agora tem muitas outras ferramentas que possuem codecs mais leve, então a conversa por vídeo flui muito mais fácil. Eu acho que as ferramentas do Google acabaram se popularizaram muito, né? E facilitou muito essa conexão com o professor. Que ele é bem básico, o Google é bem básico, a orientação dele, então fica mais fácil para o professor acessar. Então, eu acredito que todo mundo acabou fugindo, acabou usando mais o Meet, as ferramentas do Google. E é legal que, por exemplo, numa sala meeting você grava a aula, fica salvo. E ele foi evoluindo, porque a questão da gravação, ele era a parte paga do Google. Exatamente, era com uma conta premium. Era a conta premium. E aí eles foram liberaram várias coisas que eram todas pagas. Isso que eu vi, essa corrente, a gente percebeu essa corrente do mundo da internet para ajudar a educação. Houve uma corrente muito grande, compartilhar conhecimento e abrir ferramentas, o Canva mesmo. O Canva, que é bastante usado, ele fez uma parceria agora no boom mesmo da pandemia, ele fez uma parceria com o Google. Então, ele também é Canva for Education. Tem a versão, mas é o mesmo Canva ou é outro? É o Canva paga, é o premium. Então, o professor, ele não paga. Ele não paga a parte premium. Então, ele vai lá, ele comprova, tem lá, você tira uma foto e manda como anexo do seu comprovante de que você é educador e você se inscreve
com a parte premium. Eu mesmo uso bastante o Canva. Para a minha arte, eu uso bastante o Canva. E eu, às vezes, faço uso da parte premium, porque eu sou educadora, e que eles abriram agora. Que bacana. No boom da pandemia, eles abriram. Isso eu não sabia, sabia? Pois é. Eu não sabia do Canva para educador. É Canva for Education. Você pode colocar lá que abre a aba do Canva for Education. Tem muita coisa boa. Imagino, não. Imagino. Eu conheço a ferramenta, conheço até a versão premium mesmo, que eu já dei uma olhada, mas eu não sabia que tinha essa possibilidade para educador. E sempre que eu tenho essa oportunidade, eu falo para os professores, porque eu acho uma ferramenta muito fácil, você faz muita coisa. Não, e tem muito preset, muita pré-definição, que já está pronto, Sim. já está bonito, está didático, está bem distribuído, né? Você tem um visual legal e não precisa se esforçar muito para ficar colocando ali, né? Se tiver um texto, você joga lá e quase que se adapta do formato que você quer. Eu fiz lá, estava trabalhando no ensino médio, eu trabalhei com os alunos produção de e-book. Então, lê um livro literário e dali ele faz uma resenha em forma de e-book usando Canva. Muito fácil. É muito fácil. Lá tem a parte que você faz e-books também. Então, essa parte de tecnologia, ele tem que encantar o aluno. Tem. E a tecnologia, ela só funciona mesmo na prática se o aluno, ele aprender a fazer, ou o professor. Uhum. Se ele usar só como repetição de conteúdo, não funciona. Para mim, nunca funcionou. Eu sempre defendi isso. O professor e o aluno, ele tem que aprender a fazer usando as ferramentas, usando essas tecnologias. Se ele não fizer, ele não aprende. E aqui na nossa região, a gente tem um déficit, eu percebo, assim, principalmente na nossa rede municipal, de que a garotada, por mais que ela tenha contato com celular, com tecnologia, mas ainda assim falta alguma coisinha para eles se familiarizar. A gente vê que tem uma diferença muito grande, né, entre o aluno que está na rede municipal e o aluno que está na rede privada sobre a utilização dessas ferramentas. Sim. Eu acho que isso é muito porque o professor também precisa se familiarizar, né? Não, a questão, eu acho que parte mais do professor, porque o aluno, ele sabe usar o celular para as questões dele, os jogos, as redes sociais, mas ele não sabe usar didaticamente. Aí o que acontece? De volta para o professor ele também não sabe. Ele tem medo de usar as tecnologias. Eu já estou nessa área há muito tempo e a gente observa esse medo. Professor, você não precisa ter medo, vai lá, inova, cria, pega esse aplicativo, pega esse site, faz isso, faz aquilo, mas ele tem medo. Ele tem um conteúdo, ele é muito bom no conteúdo, mas ele tem medo de usar a tecnologia. Então, didaticamente, é ele quem tem o conhecimento. Então, se ele não passa para o aluno não vai saber utilizar isso de forma didática. Então, foi um dos sofrimentos. Agora, na pandemia, foi isso. Eu tive professores de renome aqui em Balsas, professores bam em termos de conteúdo, que ligava para mim, praticamente sinal, eu não estou dormindo, eu não consigo fazer mais nada, eu estou preocupada, eu não sei, eu sou uma analfabeta digital. Então, você vê um professor muito bom na sua área e, de repente, ele deparou com essa situação e ele não sabe, ele não consegue ultrapassar essa barreira. Aí o que acontece? O aluno também não sabe. Se o professor não sabe utilizar, o aluno também não vai saber. Aí, didaticamente, ele não vai saber usar. E uma dificuldade que eu vejo, assim, que muitos professores têm é, por exemplo, acho que precisa criar como se fosse um repertório de ações / ferramentas. Por exemplo, tipo assim, falando de ferramentas Google, vamos falar melhor delas, que você domina bastante, eu também gosto muito, trabalhei com elas. Se a gente deixar, a gente conversa aqui o resto da noite, né? Porque acho que a gente está se entendendo nessa conversa aqui. Mas, por exemplo, uma ferramenta que a gente comentou até fora do ar, que é o Jamboard. Sim. Se você olhar ele na sua estrutura mesmo, ele não passa de um mural para colocar post-it digital. Sim. Só que, vamos colocar a criatividade para funcionar e ver que, além disso, ele pode ser desenvolvido de forma coletiva, que é um ponto legal. Sim. Cada pessoa pode colocar ali a sua ideia, e aí ele suporta vídeo, suporta áudio, ele suporta... Então, qualquer coisa, quase que ali vira uma curadoria coletiva, né? Sim, sim. Então, ele acaba sendo, porque ele é fácil, né, para utilizar, e essa forma de usar de forma online, compartilhada, facilita muito. Mas nós não tivemos nenhuma oficina, então ninguém sabe usar. Poucas pessoas sabem usar essa ferramenta. Verdade. Precisamos. E está aqui na nossa grade de cursos de curta duração, que estão vindo por aí. Legal. E é importante esses cursos, mas assim,
Eu já te digo de antemão, porque eu trabalho também no núcleo de ensino à distância, lá na faculdade, e eu sei como é que é. Se não botar a mão na massa, se não praticar, esquece tudo. Esquece, é verdade. Então, assim, a gente tem que estar sempre se envolvendo com aquilo. Então, talvez seja assim, uma dica que eu dou. Vamos lá, tal ferramenta, Jamboard, por exemplo, o que eu posso fazer com ela? Eu posso fazer um mural coletivo entre os alunos. O assunto é tal. Cada aluno vai colocar tal informação referente àquele assunto. Vale vídeo do YouTube, vale som do SoundCloud. Meme, vale tudo. Pode colocar uma foto, pode colocar um GIF, vai colocando essas informações. Depois daquilo ali você soma. E ainda depois daquilo ali, ainda você pode gerar as conexões entre uma informação e outra e várias coisas. Então, eu acho que o professor tem que ver aquilo que ele quer fazer e pensar, com isso aqui eu posso fazer isso, aquele outro. Guarda ali. Na hora que você for montar o plano de ensino, você já pensa qual que é a maneira que você vai usar. Justamente. Se não praticar, não aprende. Você tem que colocar em prática. E aquilo que eu falei anteriormente para você. O professor e o aluno, ele só aprende a se usar a ferramenta na prática. Conhecimento só é produzido na prática. Não adianta você, eu vou usar uma ferramenta aqui só para passar o conteúdo. Se você não colocar, exigir ou trabalhar o conhecimento, se produzir o meu conhecimento. A ferramenta, ela só passa a ter utilidade se você produziu o conhecimento utilizando aquela ferramenta, não como só simplesmente para repetir o conteúdo. Eu sempre digo isso em todas as minhas formações. Se você não utilizar dessa forma, você não aprende. Não aprende e o aluno não vai saber o porquê. Não é? Porque uma das dificuldades agora que nós observamos do aluno, ele está enjoado, ele não aguenta mais aula online. Porque o que o professor está fazendo? Foi uma luta, foi sofrimento, presenciei isso de forma bem perto mesmo, né? Você falou agora há pouco que você não teve dificuldade, eu também não. Aí aquela história, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, mas nesse momento, eu acho que quem tem algum conhecimento, tem que ajudar um ao outro. Tem que compartilhar. Porque estava todo mundo na treva. Todo mundo na treva. Então, ninguém conseguia. O professor teve muita dificuldade, sofreu muito para quebrar essa barreira. Demais. Então, o que o professor ele procurava? Vídeos na internet já com conteúdo pronto. Aí ele não deixava de produzir o conhecimento dele. Que não deixa de ser uma boa alternativa. Sim, excelente, mas não pode ser a única. Deixou de aprender também. A partir do momento que você repete um conteúdo, você está deixando de aprender. E já observamos muito isso, muito. Então, uma aula, você não precisa ser necessariamente só um vídeo da internet. Por que você não produz no seu celular? Hoje o celular já tem todas as ferramentas. E como é que estão os professores nossos? Vocês já estão pegando o celular e gravando o seu vídeo? Olha lá, galera. Sim. Já está? Sim. Colocando no tripé. Olha, nós temos professores que estão dando show. O Madison, por exemplo. Sim. O professor é excelente. Ele está dando e tem muitos vídeos na internet. Já virou um youtuber já. Estou pegando o exemplo dele. Mas tem vários outros professores, viu, gente? Desculpa. Estou pegando o exemplo dele porque ele já me passou e eu já acessei o canal dele. Acesse o canal do Madison, do professor Madison. E aí qualquer professor da rede que estiver nos vendo nesse momento, pode colocar aí nos comentários o link do seu canal para a galera poder compartilhar. Justamente, isso é interessante. Esse momento de compartilhamento de informação, gente, dá uma olhadinha no que eu estou fazendo, e é legal isso, porque não precisa ser só da rede de Balsas, não, galera. Pode ser de qualquer lugar do Brasil, aonde esse podcast cair, pode contribuir aí no comentário, coloca o teu canal lá e compartilha a informação. Compartilha, porque a gente precisa trocar essas ideias, né? Justamente, pode colocar aí teu depoimento, qualquer informação nesse sentido aí, que eu tenho certeza que o compartilhamento vai ser muito bem-vindo. Muito, muito bem-vindo. Como é que estamos aí, Diegão? Tem alguma pergunta chegando? Já tem pergunta no ar? Caramba, hein? Esse povo aqui tá... Vamos lá, conteúdo. Qual que é o conteúdo que está aí? Arrocha, meu jovem. Bacana. Aqui nós estamos falando dos cursos. Sim. Nós temos aí os cursos, né? Os cursos de formações que nós tivemos bem no início, né? Bem no início. Porque o que é BNCC? BNCC na prática. É a BNCC que é a nossa cartilha, né? A cartilha dos professores. Então, nós sentimos uma dificuldade, a gente sente uma dificuldade, porque aí a gente está trabalhando regras, né? Uhum. E a gente tem essa dificuldade, então, no início do projeto, quando firmaram a parceria com a UEMA, foi uma das coisas que a equipe exigiu, foi justamente o BNCC, o estudo da BNCC, que os professores têm dificuldade, porque nós estamos trabalhando, todas as nossas aulas são produzidas com mapas de foco.
Entendi. Então, aquele cuidado. Então, precisava desse reforço do estudo da BNCC. Então, foi uma das primeiras oficinas que nós tivemos com a equipe da UEMA. Porque o Educa Balsa, ele engloba muita coisa. Então, primeiro nós iniciamos, vou até falar as etapas, né? Seria interessante falar as etapas. Vamos entrar um pouquinho já nessa esfera do Educa Balsas, né? Até para as pessoas saberem que o Educa Balsa não é só um canal de TV e nem um canal do YouTube. Na verdade, ele é um universo, né, que está sendo construído com muito cuidado. Porque o intuito do Educa Balsa é dar oportunidade para aqueles alunos que não têm acesso à internet. E aqueles que têm acesso, ampliar mais o conhecimento. Tá? Então, a princípio, o que foi feito? Foi feita uma análise de qual instituição queria nos dar apoio, né, para as formações dos professores, para a criação do ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA. Então, todo o levantamento que a equipe fez, o Fábio, né, o Fábio e o César, a UEMA foi a melhor instituição, até porque a UEMA é uma das melhores do Brasil. Sim, em termos, né, de ensino à educação à distância. Justamente. Então, firmaram essa parceria e dessa parceria vieram os cursos. Então, um cuidado maior foi fazer uns cursos do qual o professor já utilizava o ambiente de aprendizado, né? o ambiente virtual, aí ele já vai se adaptando ao ambiente, não vai ter dificuldade agora no dia a dia, a partir do momento que ele assumir, né, esse ambiente. Então, todo o conteúdo foi repassado ali, porque momento híbrido, momento à distância, foi um momento remoto. Então, todas as formações foram feitas ali para os professores. Tá? Então, nós tivemos várias formações, e uma dessas foi a BNCC na prática. Aí, dentro dela, nós tivemos também, passa aí os slides, o ensino híbrido, que é inovações pedagógicas, que aí foi uma das oficinas que nós tivemos, foi BNCC na prática, foi a primeira oficina, foi essa daí, foi a primeira oficina, e aí teve todo o conteúdo voltado para o professor e para os alunos. Então, algumas ferramentas tecnológicas foram passadas também nessas oficinas para o professor conhecer, o primeiro contato. Então, como é que se diz, o Fábio, o Fábio e o Sérgio tiveram muito esse cuidado de oportunizar esse conhecimento tecnológico para os professores. E vocês fizeram esses cursos utilizando o próprio ambiente virtual? O próprio ambiente virtual. Então, vocês já tiveram uma experiência, sim, entendendo como é que o aluno dos professores vão ter aquela experiência depois em seguida. Justamente. Foi justamente isso. Então, hoje, todos os professores da rede já sabem como utilizar o ambiente, porque eles fizeram as formações dentro do ambiente. Tá? E agora, nós estamos partindo para os alunos conhecerem o ambiente. Ensino híbrido e inovação pedagógica. Inovações pedagógicas. E também o momento, né, exigiu isso, esse conhecimento de alguns aplicativos, de algum site, ou como se trabalhar remotamente. Então, teve oficina desse conteúdo, teve trilhas de aprendizagem, como montar uma trilha, né, dentro dessas oficinas, estratégias de ensino norteado pelas metodologias ativas. E uma das professoras que participou de praticamente todas elas foi essa professora aí, a Aline Diesel. Sim, eu lembro dela. Muito boa. Então, isso foi feito uma parceria com o EMA. Massa demais. Trilhas de aprendizagem. Moodle para professores. Justamente. O professor entender como é que funciona o ambiente. Foi uma oficina, foi uma das oficinas. É importante lembrar que o Moodle é uma das plataformas mais utilizadas na educação, sim, à distância no Brasil todo. Aliás, no mundo, né? No mundo todo usa bastante o Moodle, porque ele é um ambiente, se eu não me engano, também, o Moodle também é gratuito, mas só que óbvio que algumas implementações podem ter custo, mas é uma ferramenta e tanto. Várias faculdades, várias escolas usam o Moodle. Aí a sua personalização, ela vai trazendo ferramentas, sim, vai trazendo funcionalidades. Sim. Existem os plugins que podem ser acrescentados para gerar gamificação, ranqueamento, sim, e várias outras coisas. É bem legal. Um dos parceiros do Educa Balsa foi justamente a UEMA. Então, a UEMA entrou como? Ela entrou com a formação dos professores, essas formações que acabamos de apresentar aí e outras a mais que não falamos. Então, a formação dos professores, ela entrou com o design, estão fazendo o design do ambiente virtual e fazendo um acompanhamento. O design, né, que você fala é o design do layout que o aluno vê de acordo com a identidade visual do Educa Balsas. É justamente, tá, justamente isso. Mas para isso, e esse conteúdo, né? O conteúdo foi feita uma curadoria, uma seleção de conteúdo.
Então, foram convidados alguns professores que têm essa facilidade com as tecnologias e que também têm conhecimento do seu conteúdo. Então, foram convidados, indicados pelos colegas, diretores ou colega, e assim eles aceitaram a proposta e eles fizeram a seleção dos conteúdos. Esses conteúdos que vão para dentro do ambiente, né? Que vai ficar lá disponível para os professores, para os alunos. Então, foi feita toda uma curadoria. Então, nós estamos, acho que, desde agosto, né, com essa seleção de conteúdos. Eu só não lembro bem, foi desde agosto. Com essa seleção de conteúdo. Enquanto estava acontecendo as formações, tinha uma equipe de professores trabalhando, Entendi. fazendo a seleção dos conteúdos para o ambiente virtual. Ah, bacana demais. E vamos lá sobre as etapas. Você ia falar das etapas aí do... Já falamos até de forma... Aqui, saltando aqui. Bom, eu também vou empolgando no assunto e vou te interrompendo. Justamente, deixa eu colocar aqui. Mas é bom, esse tipo de bate-papo é legal, porque a gente está trazendo assim para o público, no modo geral, informações que talvez as pessoas não saibam, que isso é um trabalho do caramba, é gente pra caramba trabalhando com isso. É muita gente envolvida, aqui é muita gente envolvida e gente competente, tá, gente? Não porque eu estou no grupo, não é isso. Que realmente a gente viu aquele cuidado, todo mundo com aquele cuidado, para dar o melhor para o professor e para o aluno, né? Claro. Então, a primeira coisa que fizeram foi firmar também, uma das coisas, além de firmar com a UEMA, firmaram também com como é que se diz, aquela aula em casa, não é isso? Aula em casa com o grupo de mídias, né, da Amazônia. Eles firmaram um contrato ali, tudo de graça, né? Firmaram, eles cederam o material deles, um material atualizado, já desse ano, todo o material deles, você vê que eles estão falando de pandemia, eles estão falando de vírus, então uma coisa já atual, todo atual. Então, eles cederam o material para Educa Balsas, então firmaram um contrato. Tá? Então, feito isso, também fizeram um contrato com a UEMA para dar todo esse suporte de formação, eles fazerem o design do ambiente virtual, que eles estão trabalhando nisso. Eles vão entregar o ambiente para nós em março, mas nós já vamos iniciar o ano utilizando o ambiente virtual, tá bom? Então, vamos dizer que foi uma das primeiras etapas. Outra etapa foi a organização do estúdio. Né? Que é esse espaço que nós estamos. Que é esse espaço que nós estamos aqui. Aqui onde estão sendo gravadas as aulas, onde fizemos também a seleção dos professores, né? Quem foram os professores que vieram para cá? Aqueles professores que aceitaram a proposta e que têm uma facilidade com as tecnologias. E não só isso, né? Porque, por exemplo, para o professor, para poder gravar uma aula, não é fácil. Não é fácil. Eu falo porque eu já trabalho com isso também frequentemente, né? Não só aqui, mas também lá na faculdade. Eu sei que é difícil o professor gravar. A gente acaba tendo que identificar os professores que gravam, que têm mais facilidade. Sim. Porque falar diante as câmeras é complicado. E tem um detalhe que é importante também de falar, que as aulas que são para vídeo, elas precisam ser muito bem roteirizadas, porque a gente tem um tempo específico para cumprir. Até que aqui a gente tem um tempo mais confortável, né? Que está dando em torno de 50 minutos, não é? Não, bem menos, bem menos. Tem algumas aulas que esticaram um pouquinho, mas isso não é bom, porque o aluno fica muito cansativo para o aluno. Então, nós pedimos para os professores trabalhar em torno de 20 minutos. Isso. Uma aula de 20 minutos é menos cansativa. E nós, os professores aceitaram a proposta, né? Aí também tivemos que procurar uma intérprete, a Aline, a nossa intérprete, né? Que faz um trabalho belíssimo, a Aline. Todo dia ela está aqui no estúdio gravando. Todo dia, né? Ela realmente, mesmo quando o professor não vem, ela está aqui, ela vem, ela faz um trabalho belíssimo. Volta e meia vem aqui no estúdio gravar alguma coisa e está ela aqui fazendo Pois é, trabalho. E só ela que aceitou a proposta. É mesmo? Só ela que aceitou a proposta. Fizemos proposta para os professores, mas ficaram com medo. E ela, por incrível que pareça, ela não ficou. Ela disse, não, eu vou. E ela manda bem. Manda bem. Está fazendo um belíssimo trabalho. É uma boa parceira, viu? Realmente faz um belo trabalho. Que essa parceria dure o tempo que precisar. É verdade, é verdade. Então, tivemos a organização do estúdio, que nós temos aqui os meninos, né, que gravam, eles gravam e editam o material. Uhum. Né? Então, nós temos o Natan e o Cláudio que nos ajudam aqui, né, nessa que estão questão. Aqui conosco hoje, né? Justamente. Então, foram etapas, né? E a gravação dessas aulas, como eles organizam tudo, eles repassam, colocam no HD e aí levamos para Mirante, e a Mirante sobe as aulas, né, para o canal 6.3. E esse canal, ele também foi feita uma parceria, foi feita uma parceria, né? Estava disponível, né? E o canal é da Secretaria de Educação, né? Da CEMED, o canal.
E aí as aulas são todas organizadas. Agora nós estamos fazendo pesquisa de opinião, então aula no ar, o professor utilizando essas aulas, nós mandamos toda semana um cronograma das aulas. Esse cronograma fica disponível na televisão também, né? Enquanto não está acontecendo uma aula, ele está aí sendo exibido na tela. Mas é interessante para o professor a gente mandar antes para ele. Sim. Mandar uma semana antes, né? Manda uma semana antes, porque aí o professor pode programar a aula, que é justamente para atender aquele aluno que não tem acesso à internet. É um dos objetivos do canal na TV. É importante a gente falar também, né, que o Educa Balsas, o canal na TV, ele não é o acesso do aluno à aula, é uma aula de reforço. É uma aula de reforço, justamente. Isso é bom a gente reforçar. Porque, por exemplo, ele não faz chamada, não calcula presença, não. Não avalia, né? Ela é um complemento ao conteúdo do professor. E também o ambiente virtual, ele também é assim. Ele vai ser um complemento à aula do professor, ao conteúdo, ao livro do professor. Ele não vai substituir o conteúdo do professor da sala de aula. Sim, não tem como. E ele é todo organizado, obedecendo um mapa de foco, que nós estamos observando uma dificuldade muito grande do professor utilizar o conteúdo da Educa Balsa. Reclama, a gente escuta. Às vezes reclama, não tem nada a ver com a nossa realidade. Porque ele é todo baseado no mapa de foco. Então, alguma coisa está acontecendo, né? O professor está tendo dificuldade também para utilizar o mapa de foco. Eu acho que tudo é muito novo, né? Tudo é muito novo. Então, assim, eu acho que o processo de adaptação, o próprio Educa Balsas também vem se adaptando, né? Vem se transformando no decorrer do tempo. Hoje a TV é uma necessidade, daqui a pouco a TV não é tão necessária, mas o canal do YouTube não vai parar, né? Tem um canal no YouTube também. Tem um canal. Nós já temos aí, eu acredito, eu não sei bem, eu até esqueci, mas bastante vídeo. Não vou dizer a conta aqui que eu posso errar. Quase todos os vídeos que vão para a TV, eles sobem no YouTube também? Simultaneamente ou dá algum atrasozinho? Simultaneamente, porque tem às vezes sou eu que estou enviando esses vídeos para o YouTube, às vezes não tem esse horário, mas eu tiro assim 2, 3 dias da semana para fazer. E a Aline, né, ela ajuda bastante nisso. Ela ajuda nessa parte também? Tá vendo? Ela me ajuda com os vídeos, né? Ela se prontificou em me ajudar e tá ótimo. Ela ajuda porque eu tenho que fazer os vídeos de balsa, né? São os vídeos, boa parte dos vídeos são da Amazônia, né? Que eles cederam esses vídeos para nós, mas os vídeos do 6º ao 9º ano é produzido aqui. Português e matemática, iniciamos somente com português e matemática, depois ampliamos, e a tendência é ampliar cada vez mais, né? Então, hoje nós temos ciências, inglês, história, do 6º ao 9º ano, mas nós vamos ter todas as disciplinas, e educação física. Então, tem um grupo de professores fazendo a curadoria para o ambiente virtual e tem outro grupo gravando aula. Entendi. Então, daqui a pouco vai ter professor quase que o tempo nós todo. Vamos ampliar, acho que é para ampliar o quadro de professores, né? Por enquanto, vamos continuar com esse quadro de professores. E a nossa estrutura aqui do estúdio está dando conta do que tem? Você acha que dá conta de gravar esse tanto? Melhorou, né? Melhorou, porque a Aline agora ela grava simultaneamente. Ah, sim. Tá? Antes tinha que o professor gravava e aí depois a Aline via e fazia, né, as aulas dela em cima, né? Gravava a parte dela. Agora não, grava simultaneamente. Então facilitou muito. Fica mais curto o tempo, sobra mais tempo para outro professor, mas está bem apertada. E tem que ter um tempo para a rapaziada editar, né? Que dá um trabalho danado editar. Olha, esses meninos trabalham bastante, viu? Parabéns para o Natan e para o Cláudio. É verdade, parabéns, são guerreiros. Nossos meninos guerreiros aí. E lembrando que nós temos 2 estúdios, já com do Educa Balsa, são 2 estúdios. Iniciamos aqui com o estúdio da Secom, mas agora nós temos 2 estúdios, material para 2 estúdios, né? Sim. Mas não temos espaço. Nós só temos esse espaço, é grande, mas não dá para 2 estúdios. E também não dá para gravar 2 coisas ao mesmo tempo, porque é um espaço único, né? Justamente. Mas eu acho que as coisas vão se adequando conforme a necessidade vai apertando. Vamos lá? O que tem na tela? Como acessar a plataforma Educa Balsas. Tá. É isso mesmo? Muito bem. Todos os professores e alunos, eles recebem um acesso de uma conta Google. Sim, de uma conta Google, né? Todas essas informações, esse conteúdo, tá bom, mas aí o ambiente do ambiente AVA de aprendizagem, o professor tem que acessar. Como é que ele vai acessar? Através de um e-mail, né? E com o e-mail, um e-mail institucional. Então, como é que você acessa? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir lá no Gmail, abre lá a continha lá do Gmail, coloca lá a nova conta,
e coloca lá o seu e-mail institucional. Então, o e-mail institucional, ele gera, né? O próprio Google foi feita uma parceria e ele gera automaticamente esse e-mail. Não sei se estou falando errado. Não, é acho isso? Acho que é isso mesmo. Ele Aí gera... vai aparecer aqui, por exemplo, o nome do aluno. Sim, Vamos e supor. vai aparecer o primeiro, geralmente é o primeiro e o segundo nome. Se for eu, diogo.fabrim@aluno.edu.balsas.ma.gov.br. Justamente. É meio grandinho, mas é isso mesmo. É isso não mesmo. dá para fugir, Tem que decorar. Aí é onde tem aluno, aí se é o professor, aí vem aparece o prof. É prof, aparece prof, né? E aí, .edu.balsa.ma.gov, esse é padrão. Aí você entra com uma senha padrão. Que é o primeiro acesso é essa senha. O primeiro acesso. Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai lá no Google, no Gmail, e ativa o seu e-mail institucional. Então, quando você acessa, colocando o seu e-mail institucional e a senha padrão, balsas123, pronto, você ativou. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir uma aba, você vai lá no endereço, né? No endereço do Educa Balsas, que é educa.balsas.ma.gov.br. Você vai acessar a plataforma. Então, ele abre lá onde aparece lá usuário e senha. Aí, lá no usuário, você vai colocar o mesmo e-mail, o seu e-mail institucional, que você já ativou lá no Google, e aqui ele vai reconhecer. Então, a plataforma vai reconhecer, mas você vai acessar com a mesma senha, a senha padrão, que é porque Balsas. a plataforma ela acessa utilizando o login Google. Sim, justo. Bacana. Justamente. Então, mas primeiro você tem que ativar no Google. Sim. Tem que ativar. E aí também a senha padrão, aí logo que você acessa, ele pede para você mudar a sua senha. Tá? Aí você muda para uma senha individual, sua, que ninguém vai pegar, porque a senha padrão é para todo mundo. Sim. E aí, depois que o aluno acessa isso aqui, ele passa a ter acesso ao AVA, ao aplicativo e tudo mais? Não. Não. Sim, tá certo, Qual? certo. Você, se é aluno, se você tem celular, se você acessa a plataforma pelo celular, baixa o aplicativo Educa Balsa, você vai lá no Play Store e coloca lá Educa Balsa, baixa o aplicativo, aí você faz esse passo a passo, mas primeiro você tem que ativar o e-mail institucional no Google, tá bom? Numa conta do Google. Feito isso, você já pode acessar e já está disponível. Aí você vai, aproveita as férias, até digo isso, professor, aproveita as férias, acessa a plataforma, acessa o aplicativo e já vai lá fuçando, vai mexendo para conhecer a plataforma. E assim ela está organizada. Bacana. Olha só como é que funciona a tela, dá para ver aí? Está na TV, né? Então, esse daí é o ambiente virtual de aprendizagem. Isso. Bacana. Isso aqui enquanto o Felipe estava apresentando. O Felipe estava apresentando para os professores. Tá? Esse aí, o ambiente, estava apresentando um ambiente virtual para os professores. Ele é bem fácil, ele é bem intuitivo, você acessa, já aparece lá um bonequinho personalizado com a camisa, com a blusa do Educa Balsa, e ele vai te dando uns passo a passo. Então, você vai entrar na sua sala, você vai primeiro acessar a sua escola, tem lá o nome da sua escola, aí tem a sua turma, tem a sua série, seu ano, você vai acessar. Quando você vai acessar agora, você só vai encontrar lá disponível para você português e matemática, porque são os conteúdos que já estão prontos, já estão disponíveis. Então, português e matemática, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Já tem conteúdo para os 4 bimestres, tá bom? O conteúdo de ciências, de inglês, o outro conteúdo vem depois, porque é um conteúdo que eles ainda estão organizando. Sim. Então, até março, eles entregam isso para a gente. Bacana. Tá bom? Aqui é a garotada utilizando o aplicativo, aí são né? os alunos utilizando o aplicativo lá na escola, que nós temos uma escola que ela... Como é que funciona? Eu quero dizer a palavra, não veio. Uma escola modelo? A escola modelo, que é a escola municipal professora Virginia Cury. Então, é a escola modelo, onde os alunos, onde todos os testes são feitos lá, tanto com os professores como com os alunos. É a piloto, não? É, a escola piloto. Isso. Legal. E eles se adequaram rapidamente? Rapidinho. O retorno, o feedback é muito bom. Eles estão gostando. O Felipe que acompanha lá tudo. Legal. E o Felipe sempre volta encantado com os alunos, com os professores. Aí mesmo, é um momento, né? Um momento bem lúdico, quando eles estão acessando a plataforma, aí tem um gamezinho, eles estão assistindo e a gente vê a empolgação dos alunos. E já está sendo utilizado lá na escola? Já está sendo utilizado. Dá para fazer, por exemplo, sala de aula invertida usando essa plataforma, AVA? Tipo, colocar o material que o aluno vai ter que ler para depois discutir na aula, por exemplo? Porque a ideia é essa mesmo. Sim. Legal, para poder potencializar justamente essas metodologias inovadoras. O conteúdo está lá, então o professor conhece todo o conteúdo e já passa para o aluno.
conteúdo aqui, verbos. Já tem lá um vídeo. Lembrando que esse primeiro momento não está aberto para o professor fazer a atividade. Isso nós estamos falando em todas as escolas. Mas depois sim, né? Vai ter essa aba onde ele vai fazer a atividade dele, aplicar a atividade, a avaliação dele dentro da plataforma. Por enquanto, não. Tá? Por enquanto, não está aberto para isso, somente para os conteúdos. Vamos lá, tem um vídeo aí que o Diego vai colocar para a gente da garotada. O que eles estão vendo aí? Aí é um vídeo, é um game, né, que eles estão assistindo e eles estão muito empolgados, ó, uma torcida, e eles estão, na verdade, aprendendo, brincando, né? Legal. E eles ficaram encantados com a plataforma. Tem aluno que liga para a professora, e a professora repassou para a gente, né? Que aí foi só uma apresentação para eles na verdade, não tinham acesso. Então, ele já ligou para a tia, como é que eu acesso? Tia, eu quero acessar, eu gostei muito. Então, a gente vê que eles estão encantados, né? Olha a empolgação. Massa demais. Aí tem, esse é um quiz. É um quiz, justamente. Rapaz, e é isso que a gente está querendo, legal. Encantar os alunos, né? Encantá-los. E observamos que realmente está acontecendo na escola piloto, né? Que é a escola Virginia Cury. E já está indo para as outras escolas? Tem previsão de ir? O projeto já está indo para as outras escolas? Não, essa primeira escola, o professor Virginia, onde iniciou tudo lá. Então, onde foi feito todos os testes. Feito isso, agora nós partimos para as escolas aqui da sede. Então, nós dividimos em grupo, né? Eu, Felipe e a Ceissa, e nós estamos indo, e nós também colocamos um ponto focal, que foi uma ideia do Fábio, foi bem assertiva essa ideia. Então, um ponto focal na escola. O que é esse ponto focal? O ponto focal, na verdade, é aquele professor que aceitou a nossa proposta de ser parceiro da CEMED, né, do Educabalsa, dentro da escola. Então, fazer com que a informação chegue... tem uma seta, né, que é um ponto focal mesmo do Educabalsa. Então, chegue o mais rápido possível para aquele aluno, para o professor. Então, ele tem uma dúvida, o aluno tem uma dúvida, tem alguma coisa. Então, tem um ponto focal ali que vai auxiliar. Se aquele ponto focal não souber a resposta, ele imediatamente, nós temos um grupo, né, ele já procura, já pergunta lá, ou eu, a Ceissa e o Felipe, vamos ajudando uns aos outros. Então, a ideia é essa, ter um ponto focal dentro dessa escola que dê suporte, né, nesse momento agora inicial. E o interessante é que eles realmente aceitaram a proposta sem ganhar nada. Mas ainda não começou nas outras escolas ou vai começar agora? Não, já começou em todas as escolas. Todas as escolas. Então, o que o ponto focal está fazendo? Então já está rolando. Já está rolando, já está rolando. O que o ponto focal está fazendo? Um belíssimo trabalho. Eles estão apresentando um ambiente virtual para os professores e eles vão depois apresentar para os alunos. Então, nesse momento agora, quando nós já estamos saindo, né, entrando de férias, o professor, aí nós temos a professora Carmevan, que faz um trabalho belíssimo lá na escola Virginia Cury, que ela é um dos pontos focais, né? Então, o que eles fazem? Eles apresentaram agora para os professores o ambiente virtual. Então, se tem alguma dúvida, às vezes nós vamos lá e damos um suporte. Primeiro, nós tivemos uma formação, convidamos, são 30 e poucos professores que aceitaram essa nossa proposta. Então, fizemos uma reunião online, onde repassamos, apresentamos o ambiente, agora vocês vão fazer isso. E assim eles fizeram. Então, o que eles estão orientando o professor? O primeiro acesso, ativar o e-mail, acessar a plataforma, e apresentar a plataforma para os professores. Aqui nós temos o Madison, né? O professor Madison também, que nos ajuda bastante, ele é um ponto focal, está nos ajudando. Então, aí outra professora que está ajudando na escola, apresentando um ambiente virtual, né? E aí a apresentação também do ambiente pelo um ponto focal. Aqui também eu estava acompanhando outra professora, que também é um ponto focal, lá no Moisés Coelho, e estávamos apresentando aí o ambiente, né? O ambiente de aprendizagem. Massa demais. Se o aluno tiver alguma dificuldade, existe algum suporte técnico? Tipo, ou o ponto focal vai funcionar como um suporte técnico? A ideia é essa, né? O ponto focal ele vai funcionar. E se ele não tiver a resposta, ele procura Então uns daqui da CEMED. No caso, eu, o Felipe e a Ceissa. Entendi. Tá? E o interessante é que teve uma valorização dos professores, né? Então, eles vão ganhar uma especialização, que é dos cursos aí, né? Especialização em tecnologias educacionais.
Então, eles foram contemplados, eles nem sabiam, né? Em algumas escolas, nós já repassamos essa informação para eles, e eles amaram. Que show Eles de bola. entraram realmente para ajudar, para somar. Tá? E aí, de repente, eles foram contemplados. Então, ele vai ser aquele suporte, ele vai tirar as dúvidas dos professores, ele vai fazer aquele elo, né? Ele aqui, na verdade, é o elo entre a CEMED e o professor e o aluno na escola. Bacana. Então, se alguém, só reforçando aqui, gente, se alguém quiser mandar uma pergunta, está aí o número na tela, DDD 99-99206-2369. Só mandar para a gente aqui, a gente vai responder com o maior carinho. A Lucinalva está aqui fazendo esse bate-papo bacana comigo hoje. Você pode mandar também sua pergunta pelo Facebook ou pelo YouTube, ou também aí pelo nosso WhatsApp que está na sua tela. E tem mais etapa do Educabaus que nós não falamos ainda? Porque Não, tem... eu acho que é interessante a gente falar que existem várias instituições envolvidas no Educabaus. Sim, né? No caso Bacana. aqui, a CEMED, claro, a SECOM, né? Nós. Vocês, né? Vocês que fazem um belíssimo trabalho. Nós temos a UEMA, que é responsável pelas formações, pelo design da plataforma. Nós temos o Centro de Mídias, né, de Educação do Amazonas, que eles nos cederam material, um trabalho totalmente grátis, né, e eles são muito bons nisso. São um material bem produzido, né? Que a gente acompanha. Bem, e atualizado os materiais dele. E a TV Mirante, né? E a TV Mirante, que passa as aulas na TV. Né? Então, são várias instituições que estão envolvidas na Educabalsa, né? Não é só nós aqui, não. É gente pra caramba. Para a coisa funcionar, precisa ter muito envolvimento, né? Justamente. Vamos lá, tem alguma pergunta surgindo na tela aí, Diegão? Vamos lá? Olha, parabéns. O professor Roque está mandando. Roque estava aqui semana passada, não? O último. O último foi com ele. Foi. Exatamente. Eu estou ficando perdido no tempo aqui. Muito bem, professora Lucinalva. Mandou os parabéns. Um abraço para o professor Roque, nosso grande amigo e parceiro, que estava aqui semana passada e mais cedo ou mais tarde vai voltar para esse bate-papo nosso. Porque, fala a verdade, é uma experiência boa esse bate-papo, né? Sim, sim, sim. As pessoas sentam aqui nessa cadeira que você está já pensando assim, meu Deus, o que eu vou falar? Realmente surge. Eu nunca fiz, né? Nunca participei assim, falando, dando essa oportunidade, né? E muito bom, para a gente é gratificante, porque eu sempre lutei para as tecnologias chegar a esse momento assim, de uso mesmo, realmente de uso. E agora eu fico feliz, né? Eu fico feliz que estou vendo que está tendo uma corrida, todo mundo querendo aprender, e principalmente que a CEMED está muito preocupada. Eu sou professora, sempre fui, há 20 anos que eu estou em sala de aula, e realmente se cuidado agora nós estamos vendo nessa gestão, graças ao Celso Henrique, ele tem se cuidado, ele é muito preocupado, como ele sempre fala, que ele é preocupado com o aprendizado de mais de 16 mil alunos, né? Então, esse cuidado em atender. Então, esse investimento em tecnologias que a pandemia exigiu, é muito bom, é gratificante para quem sempre trabalhou e quem sempre priorizou e incentivou esse uso, né? Então, a gente vê realmente a coisa acontecendo e fazer parte, porque eu acredito que está tendo uma mudança muito grande, né? Essa pandemia trouxe tanta tristeza, trouxe tanta coisa ruim, mas a gente também não pode deixar de perceber que ela nos obrigou, né, a trazer novos comportamentos que são positivos. Esse é um deles. Totalmente. Né? Então, digamos assim, é um bem que veio em consequência de algo que não foi legal, que é essa questão da pandemia, que a gente também fica preocupado, porque, por exemplo, tem uma variante nova surgindo aí que a gente não sabe como é que vai ser. Apesar de que, graças a Deus, tem vacina, as pessoas estão vacinando, eu já tomei até a terceira dose, eu já tomei a dose de reforço já. Meu cabelo grisalho permite, deve ser isso. Eu acho bom a gente reforçar que os professores utilizem mais a plataforma, incentive o uso, né? Professor, por favor, incentive os alunos a usarem essa plataforma, porque ela está sendo feita e construída com muito cuidado mesmo, pensando no aluno e pensando também no professor, o quanto que o professor está ganhando e ele pode fazer essa transformação. Ele pode modificar, mudar a educação de Balsa. E nós estamos tendo esse cuidado. Nós não, eu digo a CEMED como um todo, está tendo esse cuidado de fazer essa transformação. Então, nós precisamos do apoio dos professores. Tá certo. E falando em apoio dos professores, vamos fazer uma nota de utilidade pública aqui. Eu vou pedir para você falar como é que estão a questão das matrículas nas escolas, qual que é o prazo? Você que está mais por dentro. Olha, o aluno que... Eu até anotei aqui para não esquecer... Tá? Porque eu não sou muito ligada à data, não. E eu acho que já até está aqui. A rematrícula, né?
de 27 a 28. O aluno da casa fazia a rematrícula de 27 a 28. Eu não sei se está tendo alguma mudança, de escola por escola, tá bom? Pode ser que tenha, se a escola passou outra data, vá, obedeça, siga a data que a escola passou. Que afinal a diretora sabe como é que está funcionando lá, a gestora da escola. A diretora sabe, justamente. A matrículas de novato na rede municipal de ensino é do dia 3 a 7. De janeiro. Tá bom? De janeiro de 2022, tá bom? E hoje nós estávamos em reunião, nós vamos ter uma jornada pedagógica, né? Não sei se cabe de falar isso aqui. Pode falar sim. Mas de 24 a 28 vai ser a jornada pedagógica. De janeiro também. De janeiro, tá? Com todos os professores. Então, é um momento que está todo mundo voltando de férias, né? Nós tivemos essa jornada pedagógica esse ano, foi online, né? Foi. Você já estava aqui? Já. Não, como professora. Aqui Sim. eu cheguei acho que em março, mais ou menos. Tá. Acho que foi em março. Eu assisti lá de Nova Colina. E foi nessa sala também, sabia? Pois é. Foi exatamente aqui. Eu reconheci. Foi. Reconheci, né? E aí nós vamos ter essa jornada pedagógica, ela também vai ser de forma presencial e online. Vai ser híbrida, tá? Sim. Depois vão explicar isso direitinho para todos os professores. A programação já está definida ou ela está sendo montada ainda? Ela está sendo montada. Está sendo montada. Hoje já tivemos uma reunião sobre isso. Então, em breve, a gente vai poder divulgar Sim, essa em breve programação. nós vamos divulgar essa questão. A CEMED vai divulgar para todos os professores. Bacana demais. Pois é, o Diegão estava me falando aqui agora há pouco, nós já estamos com 1h20 de live, acredita? E quando você sentou aí nessa cadeira, você falou assim, gente, como é que eu vou falar uma hora? Eu tenho assunto para isso? Eu tenho um assunto para falar 1 hora. Parece que a gente começou agora. Pô, não é? Mas é importante que falamos naquilo que realmente os professores precisam saber sobre a questão do Educa Balsa, né? É um programa muito importante. Muito importante. Ó, o Miranda Rego. Educa Balsas, projeto inovador. Show de bola. Obrigada. Vamos lá? Fábio Pilate, parabéns à professora Lucinalva pelo trabalho junto ao Educa Balsas, sempre incentivando nossos professores para o uso das tecnologias educacionais. Professora Lucinalva, que dicas você daria para os professores aproveitarem da melhor forma possível os materiais disponibilizados no canal de TV e no canal do YouTube do Projeto Educa Balsas? Dá uma dica aí para os professores usarem melhor. Gente, realmente, primeiro conheça, acesse seu conteúdo, né? Português, língua portuguesa, então vai lá, acessa, tem uma playlist lá no canal, todas as aulas estão lá, bem organizada, então acesse o conteúdo, veja qual o conteúdo e incentive os alunos, então coloque isso no seu planejamento. Essas aulas, elas vão também para a plataforma, então o professor já coloca essas aulas dentro do seu planejamento, então uma dica. Primeiro é acessar e conhecer, né? Tá aí, professor Fábio. Fábio, meu amigo, estou te esperando aqui no nosso podcast logo, logo, viu? Logo, logo vai vir o Fábio aqui conversar comigo também. Um grande abraço para você, meu brother. O Fábio é um grande irmão, um amigo, assim... É um parceiro. Estou aprendendo muito com ele, muito mesmo. Ele é um cara sensacional. Eu gosto muito do Fábio, é uma pessoa incrível. Mais alguma coisa para a tela, Diegão? Ok? Muito bem? Então, acho que é isso, né, Lucinalva? Vamos agradecendo a sua presença aqui, Obrigada. Que foi um bate-papo assim que você viu que fluiu, né? Fácil, fácil. Se deixasse, a gente ficava falando isso aqui mais horas e horas e horas. Às vezes a gente acaba falando a mesma coisa 2 vezes porque a gente empolga, né? Eu sou desses. Eu repeti também muito. Não, mas eu sou mais. Pois eu só agradeço, né? Agradeço a oportunidade, né, de repassar o pouco que eu sei, o pouco que eu estou vivenciando, e agradeço, quero desejar para todos os professores, né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que aproveite, mas também se cuide, né? Justamente. Então, para a galera que está entrando de férias, boas férias para quem vai viajar aí, cuidado na estrada, né? E ano que vem nós voltamos. Esse é o nosso último podcast desse ano, né? Ano que vem, em janeiro, a gente já volta com uma programação diversificada, com mais professores vindo falar com a gente, pessoas ligadas à educação no modo geral. Vamos ter bate-papos de várias formas e vai ser uma oportunidade muito legal para a gente poder conversar e entender melhor como é que funciona cada setor, cada processo. E esse espaço aqui é para isso, para a gente trazer nesse bate-papo um pouquinho da experiência de cada um e de compartilhar isso com as pessoas. Certo. Muito obrigado. E deixando aqui os créditos, esse podcast, que é uma produção da SECOM, da Secretaria de Comunicação, uma realização da Secretaria Municipal de Educação, que temos aí na nossa produção o Diego Scherer, também o Cláudio, Natanael,
Na Secretaria de Comunicação, também lá na direção, está o nosso amigo e grande irmão Gildásio Amorim. E aí toda a equipe da SECOM, que envolve aí o Jefferson, também envolve a Suzane. E um abraço para todos eles também. Para quem está na SECOM também, que eu nunca lembro de falar, um abraço para o Xavier também, que também é lotado na SECOM, apesar de que ele não está sempre nos eventos, né? Então, um abração para o Xavier também, que também está lotado aí junto na nossa Secretaria de Comunicação. Eu sou o Diogo Fabrin, apresento esse podcast aqui semanalmente e agora a gente vai para um breve recesso. No ano que vem nós voltamos então com novos entrevistados. Muito obrigado mais uma vez, professora. Obrigado, gente. Então, valeu, boa noite, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, como já falei, né, para todo mundo. É importante reforçar, vale a pena. Então tá, okay. Feliz Natal a todos, Feliz Ano Novo e até o nosso próximo Educação e vamos conversar sobre nossa escola. Até mais, um abraço.